Queridos, como eu estava dizendo, nós temos sido profundamente ministrados durante essas semanas, as escamas dos nossos olhos têm sido removidas, nós estamos passando por um processo maduro de libertação, que começa na mente. Nós estamos vivendo um momento, uma oportunidade de revisão de vida. Nós estamos vivendo um momento onde estamos sendo despertados para que possamos colocar a nossa vida em ordem e caminhar no centro da vontade de Deus. Nós temos sido ministrados e nós sabemos que esse tipo de série, esse tipo de tema, ele mexe com o mundo espiritual, ele mexe com o campo de batalha da mente. Então, perceba que em alguns momentos, se você não vigiar durante a palavra, a tua mente vai dar uma fugida. Ela vai pensar lá na planta que você não regou, na carne que você não tirou do freezer, se você trancou ou não trancou o carro. Então, vigia. Fala para quem está do seu lado assim, fica atento. Não se distraia. Não, agora já está bom de falar. Não se distraia, porque o nosso adversário não deseja que nós sejamos ministrados com esse tema. Mas ele é um derrotado, amém? A vontade dele não vale nada. Então, vamos lá. Nós estamos sendo libertos do espírito do engano, do espírito do encantamento e da passividade mental. Essa série começou há semanas atrás, quando o apóstolo trouxe aqui uma palavra num culto de domingo. Depois ele trouxe uma segunda palavra. Depois a nossa apóstola trouxe uma outra palavra. Na semana passada, a pastora Adriana. E durante essas 4 ministrações, camadas de opressão, de pecados, de distração estão sendo arrancadas de nós. Pecados que a gente não enxergava, situações que não estavam em conformidade com a palavra de Deus, que a gente não tinha essa clareza e essa percepção. Mas o Senhor, nesses dias, Ele está nos despertando através da palavra e Ele está nos libertando. Mas, pastora, crente precisa de libertação? Assiste a primeira palavra do apóstolo, se você não assistiu. Quem não assistiu todas as 4 palavras, precisa assistir. Tem lá no YouTube. Daqui a pouco eu vou te dar o nome da primeira. Eu anotei aqui em algum lugar. Eu vou falar para você assim que eu achar. Aí eu vou te dar o nome que está lá no YouTube. Você vai lá pesquisar. E se você não assistiu amanhã, na hora que você tiver um tempinho, você entra e assiste, porque tem uma sequência, ok? Tem uma continuidade e é importante que você seja ministrado. Como que eu vou me resguardar das ações espirituais malignas que me levam a perder o controle da minha vida? Porque o tema é, assuma o controle. Se o tema é um comando, assuma o controle, significa que tem hora que a gente perde o controle. Pastora, mas eu não quero perder o controle. Eu também não quero. Mas eu preciso entender quais são as ferramentas e os métodos e o que eu preciso fazer para não perder o controle da minha vida. E como eu faço para me resguardar, para precaver, para prevenir que essas ações espirituais malignas, elas não dominem, não controlem a minha vida? Eu preciso de ferramenta, eu preciso de entendimento bíblico, e hoje eu vou trazer algumas ferramentas e algumas chaves espirituais, e eu gostaria que você ficasse atento para que você não perca nada. Cada atitude que eu e você tomamos quando a gente se converte, cada ação, cada aprendizado que a gente tem na Bíblia, e nós vamos dando passos, porque a conversão é assim, né? Eu estou indo numa rota, aí eu vou fazer uma conversão. Eu viro e volto. Converter é mudar de rota. É sair do método, modo de vida que eu estava vivendo, atitudes, comportamentos, estilo de vida, pensamento, fé, e me converter ao Senhor Jesus. Quando eu me converto a Jesus, eu me converto à palavra, porque Jesus é a palavra.
Então, converter a Jesus é entender que a obra foi feita na cruz, que nós temos direito à salvação, e a maneira com que eu entro na presença desse Jesus que morreu na cruz é entrando na palavra. Não existe outro caminho. Não existe nada que nós possamos fazer após a nossa conversão que nos leve até Jesus, que não seja a palavra dele. Todas as outras coisas que fazemos são atitudes complementares para estarmos mais próximos. Oração, jejum, que é o período que a gente se consagra. Mas a única maneira de entrar em Jesus, de estar com Jesus, de me conectar verdadeiramente com Deus, é acessando a palavra. E quando eu me converto, eu começo a mudar o meu estilo de vida e eu começo a tomar atitudes práticas que me colocam numa condição de assumir o controle da minha vida. Porque a palavra de Deus é o manual que nos ensina a assumir o controle da nossa vida. Às vezes eu estou procurando por outros meios, eu estou procurando ajuda em pessoas, de algo que ninguém pode me ajudar, porque a única pessoa que pode te ajudar a assumir o controle da tua vida é Jesus. As outras pessoas podem te ajudar a cuidar da saúde, de outras coisas, mas assumir o controle, quem pode te ajudar é Jesus. Porque ou você assume o controle através de Jesus, ou outra pessoa assume. Quem que é outra pessoa? Quem? Quem? Encardido? Me dá mais adjetivos. Se você não assume o controle da tua vida através de Jesus, quem que controla? Satanás? Capiroto? A concorrência. Pastora, mas eu posso estar no meio termo? Eu posso estar em cima do muro? Pode. O muro é de quem? Não tem jeito. Tem umas verdades que são ruins de ouvir. É ruim. Ah, pastora, se eu não estou com Jesus, eu estou com capeta? É. Não tem meio termo. Só existem dois. Não tem como agradar dois senhores. Só existem dois. Só que um, ele já foi subjugado. Ele acha que ele é muita coisa. Mas ele não é. Mas quando a pessoa não está com Jesus, ele pinta e borda com a cara dela. Ele domina a vida dela, domina a mente e faz circo na vida daquela pessoa. Porque se Jesus não estiver reinando dentro da vida de uma pessoa, tem alguém ali controlando, que é o diabo. E quando eu me converto, eu mudo de rota, eu mudo de direção, eu mudo de comportamento. A apóstola falou muito claramente há 2 semanas atrás sobre isso. Eu mudo as vestes, eu mudo a minha linguagem, eu mudo as mesas que eu sento, eu mudo as companhias, eu mudo os ambientes. Quando eu me converto, fica nítido. As pessoas começam a perceber que tem alguma coisa acontecendo na minha vida. Se você se converteu e ninguém percebeu, pelo contrário, as pessoas continuam achando que você está esquisito, ou você é o agente secreto do evangelho, ou você não se converteu. Porque conversão traz mudanças perceptíveis. Conversão traz mudanças perceptíveis. Algumas pessoas vão se alegrar com a sua conversão, outras não vão ficar tão satisfeitas. Importa que ele fique satisfeito. Amém? Tem um texto que eu quero ler para você, e esse texto é o caminho desse novo aprendizado. Está lá em Salmos 119, 105. Salmos 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pastora, quando eu me converto, eu vou andar por onde? Eu vou andar pelo caminho que a palavra de Deus ilumina e me direciona. Quando eu não sei para onde ir, eu acesso a palavra. Quando eu não sei a decisão que eu devo tomar, eu acesso a palavra. Se eu tenho dúvida, eu acesso a palavra. Porque a palavra de Deus ilumina os meus pés, ilumina o meu caminho e ela me direciona. Quando nós estamos num lugar escuro, quando, por exemplo, você está na Dutra, em algum lugar, você precisa parar o carro, ou você está em algum acampamento, alguma trilha,
Você pega uma lanterna para iluminar onde pisar. Por que a gente coloca uma lanterna? Para não pisar numa pedra, num buraco, num animal. Para ter segurança. A palavra de Deus é essa luz que nos dá segurança. A Bíblia estabelece bases, princípios, a partir do que nós vamos aprendendo, e nós vamos nos adequando a esses princípios, a esses preceitos espirituais, e ela se torna o nosso manual de fé e prática. Quando eu começo a me alimentar da palavra de Deus, a minha mente é renovada e eu recebo a mente de Cristo. Tem um texto, não precisa projetar, eu vou ler para vocês, 1 Coríntios 2,16, que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como que eu tenho a mente de Cristo sem conhecer Cristo? Eu só tenho a mente de Cristo, eu só compreendo os pensamentos dele, as orientações, só faz sentido para mim se eu acesso esse conteúdo. Então, eu me converti, pastor, eu não sou muito de ler a Bíblia, porque eu tenho dificuldade de entender. Pastor, eu não leio muito, confesso que nessa parte aí eu estou falhando, mas eu oro. Eu coloco louvor no meu carro, e eu vou cantando para o trabalho, e eu volto adorando. Amém. Mas se você se converteu e quer saber qual é a nova rota que você precisa pisar, porque a única maneira de entrar em Jesus é através da palavra. Então, a única maneira de você ser um verdadeiro discípulo de Jesus é lendo a Bíblia, entendendo ou não entendendo. Porque tem coisa que nem eu também não entendo, não. Tem coisa que eu leio que eu tenho que ler umas 15 vezes para entender, e às vezes eu não entendo, eu vou buscar um dicionário bíblico, eu vou buscar um comentário bíblico, mas eu não deixo de ler porque alguma coisinha eu não entendi. Pastora, mas é tão difícil, tem hora que eu abro, só tem lá um monte de nome, de genealogia. Deixa eu dar uma dica para quem é novo na fé. É dica, é sugestão, tá bom? Não é doutrina. É só uma orientação, é uma sugestão, ok? Para quem é novo na fé e nunca leu a Bíblia, a minha sugestão é que você comece em Mateus 1. Porque se você começar a ler o Antigo Testamento, de imediato, você realmente não vai entender muita coisa. Você até vai entender ali no Gênesis, o início, mas depois você vai ficar meio embananado. Agora, quando você começa a ler Mateus 1, que você já começa a estudar sobre Jesus, porque o texto já começa falando do verbo, o verbo é a palavra e Jesus é a palavra. Você começa a estudar sobre Jesus, é um texto simples de entender, uma leitura fácil, não tem códigos. Todo mundo entende ali o que está escrito. É um português claro. Aí você começa a ler. Mateus 1, Mateus 2. Aí quando você vai avançando na leitura bíblica, aí você decide, não, mas eu quero começar a ler o Antigo Testamento também. Aí está jóia, porque você vai lendo em paralelo, um pouquinho do Novo e um pouquinho do Antigo, em sequência, porque a Bíblia não é o nosso oráculo, não é o nosso livrinho da sorte, tá? Em sequência. Vai lendo um pouquinho por dia. Ai, pastor, eu nunca li a Bíblia, mas vou botar uma meta de ler em 6 meses. Não vai entender nada. Vai ficar com pressa de ler, não vai meditar na palavra, vai cumprir a meta de ler, vai competir não sei com quem, e não vai entender. Não precisa de ler muitos capítulos por dia. Se você ora, fala, Senhor, fala comigo na tua palavra, e lê um pouco, e medita naquilo ali que você leu, o Espírito Santo vai falar com você. Então, começa no Mateus 1, depois você começa a ler em paralelo um pouquinho do Antigo, um pouquinho do Novo, e aí sabe o que você vai perceber? Que as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento, e a Bíblia começa a fazer sentido. Aí você vai ler o Antigo Testamento e falar, olha, era difícil, agora não é mais não. Agora estou entendendo tudo. Porque uma coisa conecta com a outra. Amém? Então, lê a Bíblia todo dia. Pastor, eu me converti. Só se converteu se estiver lendo a Bíblia. Senão, você está ainda frequentador de igreja. Amém? Continua frequentando. Frequentador de célula. Amém também. Continua frequentando. Mas, para ter um relacionamento com Deus, só tem um caminho, que é a palavra. E a palavra é a verdade que liberta, que ilumina o nosso caminho e que traz um rumo para a nossa vida. Quando eu abraço a palavra de Deus como um estilo de vida, eu garanto minha sanidade mental e minha saúde espiritual. Eu vou repetir.
Quando eu abraço a palavra de Deus como estilo de vida, eu garanto minha sanidade mental e a minha saúde espiritual. Vocês já ouviram pessoas que ouvem vozes, têm um sono muito perturbado, muito pesadelo, muita angústia, sensação de morte, sensação de que está caindo de um prédio, sensação de que está sendo assaltado, que está sendo sequestrada. Pessoas que andam, mas estão sempre inseguras com a sensação de que alguma coisa vai acontecer na rua. Sensação de estar sendo seguido, perseguido por alguém. Vocês já viram isso? Alguém aqui já sentiu isso? Faz assim. Alguém conhece alguém que sentiu isso ou já passou por situações semelhantes? Essas situações todas, elas começam a trazer uma perturbação mental. Ninguém consegue conviver com isso muito tempo. Você imagina? Você acorda, uma voz que não é do Espírito Santo, porque a do Espírito Santo é inconfundível. Uma voz vem e fala com você. Toma um monte de remédio e se mata. No outro dia, a voz fala com você. Ninguém te ama. Ninguém gosta de você no teu trabalho. No outro dia, a voz fala com você. Você já viu como é que você é feio? Quem aguenta conviver com isso? A pessoa começa a ficar perturbada na mente. E sabe por que muitas vezes nós acreditamos nessas vozes? Porque nós não conhecemos a voz dele. Porque a voz dele é como o som de muitas águas. Quando ele libera uma palavra sobre a nossa vida, a palavra dele sobrepõe qualquer outra voz perturbadora. A voz dele espanta qualquer outra voz. Mas como que eu escuto a voz dele? Lendo a... Olha só, vamos combinar um negócio. Toda vez que eu fizer assim, ó, vocês interagem comigo. Tá bom? Porque senão a gente vai fazer dinâmica. Quem gosta de fazer dinâmica para acordar? Ninguém gosta de fazer dinâmica? Então, vocês me ajudam a pregar? A voz de muitas águas, a voz dele, espanta qualquer voz. Quando que eu entendo a voz dele? Quando eu acesso glória a Deus. Quando eu acesso a palavra de Deus, eu tenho autoridade e entendimento para expulsar e para repreender qualquer voz contrária que tenta me perturbar. Então, a palavra de Deus traz sanidade mental e a palavra de Deus traz saúde espiritual. Eu e você, nós precisamos entender que quando a gente mexe no mundo espiritual, muitas vezes situações que a gente não enxergava, elas começam a aparecer. Aí você pensa assim, nossa, foi eu ir para a igreja que começou a acontecer uns negócios esquisitos comigo. Foi eu começar a me firmar com Deus que começou a acontecer. Já estava acontecendo, só que seu olho estava tampado, seu ouvido obstruído, o teu discernimento estava congelado. E quando você entra na palavra de Deus, você é aguçado no teu discernimento, você tem os teus olhos espirituais abertos e você começa a entender o que estava acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. Então, quando você entra na palavra, o teu discernimento é aguçado. E coisas que estavam acontecendo passam a ser percebidas através dos teus olhos, dos teus ouvidos, dos teus sentidos. Quando nós recebemos estímulos negativos na nossa mente, nas janelas da alma, nós somos influenciados. Pastor, o que é estímulo negativo na mente? Vou te explicar. Estímulo negativo na mente é quando você se converte e começa a ouvir coisas, ouvir músicas, assistir filmes que exaltam a Satanás. Isso é um estímulo negativo na mente que influencia, entra através das janelas da alma, dos sentidos. É quando você começa a conversar coisas que não edificam e que não agradam a Deus. São estímulos negativos lançados na tua mente. E os demônios são oportunistas. Eles se aproveitam dessas atitudes, dessas brechas, para tentar assumir o controle da nossa vida. O pastor, o que são janelas da alma? Janelas da alma são os nossos sentidos, os nossos olhos, a nossa visão, a audição, o nosso paladar, o nosso tato.
Todas as vezes que nós utilizamos as janelas da alma, os nossos sentidos, o nosso corpo, a nossa mente, em coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, esses estímulos, eles entram na nossa mente e eles nos influenciam. E Satanás, através desses estímulos, ele tenta controlar, provocar em nós distração e dominar a nossa vida. Quando eu e você entendemos isso, nós nos posicionamos e nós decidimos quem controla a nossa vida. Achei o nome da palavra do apóstolo. O nome que está lá no YouTube é Quem está decidindo sua vida? Quem está decidindo sua vida? É a primeira palavra. Ele até fez uma brincadeira quando ele estava me ensinando. Ele falou assim, eu queria colocar o título Quem está aí? Mas para não pegar mal, eu coloquei Quem está decidindo a tua vida? Se você não assistiu, você precisa assistir. É uma palavra muito profunda. Então, nós estamos recebendo chaves importantíssimas e nós precisamos ter uma experiência com a palavra de Deus que nos traga uma capacidade de raciocinar, absorver a palavra e decidir viver essa palavra. Raciocinar, absorver a palavra e decidir viver a palavra. Eu quero projetar 2 textos aqui, em 2 versões, na verdade, um texto em 2 versões, que é Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora vamos projetar na versão A Mensagem. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi, capaz de cortar tudo, seja dúvida, desculpa, e nos mantendo abertos para ouvir e obedecer. Quando que eu tenho controle da minha vida? Quando eu consigo acessar essa palavra que é aguda, quando ela traz discernimento na minha vida, ela corta toda dúvida, toda desculpa esfarrapada, e ela me dá condição, ela me dá autoridade para ouvir e obedecer. Todas as vezes que eu e você vivemos situações onde nós desobedecemos a Deus, onde nós pecamos e negociamos princípios, significa que essa palavra ainda não entrou em nós, a ponto de dividir juntas e medulas, de cortar tudo que não presta e de nos dar condição de ouvir e obedecer. Está entendendo? Vocês estão me acompanhando? Tem jeito de ser liberto, santo, sem acessar a palavra? Ah, pastor, eu não leio porque eu não entendo. Acabou isso na minha vida, na tua vida. Todo dia você precisa ler um pouquinho. Pastor, eu não tenho tempo. Ah, irmão, você tem. Em nome de Jesus, para de olhar as notificações do Instagram, uns 10 minutinhos que você consegue ler a Bíblia. Você não precisa ficar 2h30 lendo de joelho, com o joelho no milho. Não precisa disso, não. Não precisa também voar. Não precisa ficar 2 horas orando em língua, 2 horas lendo a Bíblia, 2 horas. Não precisa disso. Deus conhece seu coração, Ele sabe que você tem afazeres, que você tem rotina, filhos, família, louça, roupa para colocar no varal. Deus sabe da nossa rotina. Mas se você separar um tempo de qualidade com Deus todos os dias, 20 minutos, 30 minutos, começa com pouco. Se for de qualidade, o Senhor, Ele vem com poder e autoridade. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te livra das distrações, Ele coloca a tua vida em ordem. Você se vê no centro da vontade de Deus e detalhe, você se vê com autoridade, dono das tuas decisões. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, de acordo com aquilo que o Espírito Santo me orienta. Você não é mais escravo do pecado e nem escravo dos estímulos externos que tentam acessar as janelas da tua alma. Autoconhecimento é a chave para identificar o que te faz perder o controle. Pastora, o que é isso? Isso é o seguinte, eu sempre falo de um espelho, né? Quem me conhece aqui há um tempo sabe disso. Mas eu vou dar essa dica para vocês. Há uns anos atrás, o Senhor me levou a comprar um espelho e colocar na minha sala. Não é um espelho para eu me arrumar, tem espelho no meu quarto. É o espelho
que eu faço aquela oração que está lá na Bíblia. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E me desperta para enxergar aquilo que eu não quero ver. Me ajuda a enfrentar as minhas falhas, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, a cobiça, o meu lado sombrio. Eu quero enxergar. Eu olho no espelho para me ver com os olhos do Senhor, porque eu sou a imagem e semelhança dEle. Eu olho no espelho e eu faço a pergunta sincera para o Espírito Santo. Agora, quando a gente faz esse exercício, a resposta vem. E nem sempre a resposta é aquela que a gente quer ouvir. Mas quando nós ouvimos e nós consideramos essa resposta, nós nos tornamos uma pessoa mais parecida com Jesus, caminhamos no centro da vontade dEle e caminhamos em vitória, em plenitude e passamos a viver em qualidade de vida, assumindo o controle da nossa vida. Todas as vezes que eu faço esse exercício no espelho, eu recebo uma resposta. Eu falo, mas não é possível, gente. Ontem já me respondeu outra coisa, agora já tem mais uma coisinha para ajustar aqui. Já tem mais uma aresta para aparar aqui. Já tem mais um detalhe para consertar aqui. E o Senhor fala. E eu não gosto de ouvir a resposta, não. Mas eu escuto. Porque tem áreas da nossa vida que só nós e o Espírito Santo conhecemos. Tem áreas da nossa vida que estão escondidas. A gente mostra para as pessoas o que a gente quer. Aqui na igreja todo mundo é tão lindo, cheiroso, maquiado, bem arrumado, sorridente, amoroso, abençoado. Abençoado você é mesmo, em todos os níveis. Mas existem coisas que estão escondidas dentro de nós, que só nós, o Espírito Santo, sabe. E Ele quer colocar a nossa vida em ordem, para que nós possamos assumir o controle da nossa vida. Se eu não encaro essas áreas, quem está assumindo o controle não sou eu. Se eu não enfrento áreas da minha vida que precisam ser cutucadas, coisas que eu não quero que ninguém conheça, se eu não acesso isso, eu não estou no controle. O pecado, o diabo, o meu lado sombrio é que está no controle. Pastora, já pode acabar o culto. Pode nada, eu vou falar mais coisa. Tem um texto que eu também quero que projete para vocês, Tiago 1:12. Tiago 1:12, nós vamos colocar em duas versões também. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, pode passar, a ninguém, não, pulou, vou ler aqui. E Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Presta atenção no que esse texto está dizendo. Primeiro, Deus não te tenta. Deus não tenta ninguém. Segundo, cada um é tentado na área que o seduz, na sua própria cobiça, naquilo que o atrai. Cada um é tentado na tua área frágil. Por isso que a nossa vigilância é muito particular e individual. De repente, algo que é tentador para mim não é tentador para o meu irmão. Por isso que eu preciso de autoconhecimento, eu preciso conhecer quais são as minhas fragilidades e eu preciso vigiar para não cair nelas. Cada um é tentado naquilo que gosta, traduzindo, trocando em miúdos o texto. Vamos ver agora na versão A Mensagem. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso, Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é uma decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. Jesus. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Gente, tá difícil hoje, não tá?
Mas isso está vindo da minha cabeça, gente? Esse texto está onde? Vou perguntar de novo. Esse texto está Então não é a pastora Grécia que é brava. Vocês mudam isso aí. Eu estou só lendo a Bíblia, tá? O texto está dizendo que nós somos tentados naquilo que a gente gosta. Não adianta falar, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Você é robô? Deus está te controlando com controle remoto? Dando comando? Isso não é um videogame, não. Nós somos livres para decidir cair na tentação, naquilo que nos atrai e nos seduz. É a liberdade que nós temos, o livre-arbítrio. Mas toda vez que a gente cai, a Bíblia diz que o pecado é consumado e nos leva à morte. Se a gente cai, é que a gente é dominado por aquilo ali. E se eu sou dominado pelo pecado, quem está no controle é Deus? Sou eu? Quem está no controle quando eu sou dominado pelo pecado? Cada um falou uma coisa. O diabo, o Satanás. É ele que está no controle. Gente, vamos acordar. Tem tanta gente negociando princípios. Pessoas que estão dentro da igreja há 6 meses, 1 ano e meio, caindo nas mesmas concupiscências, nos mesmos pecados. Situações tão bobas, que podem ser resolvidas com 10 minutos de oração por dia, onde você põe sua vida diante de Deus, acessa a palavra, se reveste da armadura e pede para o Espírito Santo tomar tua mente. Tem gente que antes de orar de manhã, abre o WhatsApp para ser tentado. Nós decidimos de manhã como é que vai ser o nosso dia, se vai ser pecado ou se vai ser santidade. O que eu acesso primeiro? O que eu alimento primeiro? Amigos, vamos lá. Quando eu faço um autoexame, eu reconheço as áreas que sou frágil. Eu começo a vigiar e eu começo a fugir daquilo que me tenta. Tem um texto, não precisa projetar, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:22, que diz assim: fuja de toda aparência do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus. O texto, tem um outro texto que eu vou ler também, 1 Coríntios 6:18, diz assim: fuja da imoralidade sexual. Sou eu que estou falando? É quem que está falando? É agora vocês chegaram no culto. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no teu corpo. Pastor, eu não estou gostando desse assunto. O apóstolo não fala essas coisas. Ele não falou hoje, porque não é hoje ele que está pregando aqui. Porque se ele estivesse aqui hoje pregando, ele ia falar. Porque está na Bíblia e é o tema de hoje. Nós estamos negociando com o pecado. Nós estamos na fase do nada a ver. Isso é uma bobagem. Isso é no tempo da cultura judaica. Isso quando alguém não vira para a gente e fala assim, eu não concordo com isso. Como se a Bíblia precisasse da nossa concordância, da nossa assinatura digital embaixo, com a firma reconhecida. Queridos, pastora, mas é muito ruim ficar sem sexo. É mesmo. Rumo namorado, fica noivo e casa. É ruim mesmo. Pastor, mas não aparece ninguém. Procura. Ora, jejua. Vai aparecer, em nome de Jesus. Pastora, mas é muito ruim ficar sem sexo. É muito ruim mesmo. É muito ruim muitas outras coisas também. Porque o pecado é gostoso. Sexo é gostoso. Bebida alcoólica, ficar assim, ó, doidão, também deve ser muito gostoso. Não, é gostoso, que eu já sei, que eu já experimentei. Tem um monte de outra coisa que é gostosa também e é pecado. Aí eu decido se eu quero negociar os princípios e ser controlado pelo pecado, ou se eu assumo o controle da minha vida e caminho em santidade. O que tem de jovem com tal do não concordo na área sexual, eu vou falar uma coisa para vocês, jovens. Deus tem projeto com a tua vida na tua juventude. Deus não vai esperar você fazer 50, 60, 70, 80 anos para te usar. Deus vai te usar agora, desde que você esteja no centro da vontade dEle. Abster-se do pecado é dizer para Jesus, eu te amo e eu quero obedecer a tua palavra. Abster-se do pecado significa que você já tem o controle da tua vida. Você está cheio do Espírito Santo.
É possível viver sem pecado. Ah, pastora, mas eu sem querer no trânsito aconteceu. Aí você pede perdão, que Deus te perdoa. O que você não pode é viver na prática. Você está entendendo? Às vezes acontece uma situação que você se aborrece, sim. Às vezes você dá uma buzinada na hora que não era para dar. Às vezes você se chateia com alguma coisa, se magoa. Isso é normal, nós somos seres humanos, nós temos alma, nós temos sentimento. Mas aí depois a gente vai lá, dobra o joelho, pede perdão a Deus, coloca a nossa vida em ordem e recebe o perdão de Deus. Eu não estou me referindo a isso, embora nisso também tenhamos que vigiar. Mas eu estou me referindo à prática do pecado, a negociar princípios e valores que nós já conhecemos e fazemos vista grossa para eles, para realizar, atender as paixões da nossa carne. Continuando, o pecado escraviza e a palavra de Deus liberta. Lá em João, no capítulo 8, no verso 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eu sou discípulo de Jesus se eu permaneço na... Hoje você vai falar 60 vezes palavra, porque o tema de hoje é a palavra. Jesus, ele está conversando com os discípulos, ele está dizendo o seguinte: se você creu em mim, você permanece na minha palavra, e aí você é meu discípulo, e você vai ser liberto através dessa palavra. Ao contrário também é verdade. Se você não acessa a palavra e não permanece na palavra, logo você não é discípulo de Jesus. Pastora, mas eu sou visitante. Visitante, seja bem-vindo. Essa igreja ama você. Pega só o que der para pegar hoje, o visitante, tá? Aquilo que fizer sentido. Porque algumas coisas vão acontecer com o tempo na vida do visitante. Ok, visitante? É o Espírito Santo que convence, não sou eu. Então, o visitante, você também está aprendendo hoje muitas coisas. E se você for esperto, inteligente, eu sei que você já está anotando. Amanhã você vai meditar nesses textos e você vai começar a colocar em prática. E a sua vida vai começar a ser mudada. O diabo quer fazer de nós marionetes. E existem alguns sinais que determinam que nós estamos perdendo o controle. Quando eu começo a dar passos para trás. Eu estou indo muito bem, estou indo no culto, estou indo na igreja. Eu sou aquela pessoa que fica em 2 cultos, que vou de manhã e vou de noite, que assisto 4. Eu sou a pessoa que assisto as 4 palavras, porque sempre o apóstolo muda um negocinho. E eu não quero perder nada. Então eu assisto 2, às vezes online, e 2 na igreja. Às vezes eu assisto 1 de manhã na igreja e 2 à noite na igreja, e a primeira online. Eu sou fominha. E aí você está indo bem, você vai na igreja, vai na célula, vai no evento, vai em tudo que tem. Daqui a pouco você começa a dar passo para trás. Mas não é de maneira tão clara. Você diz assim, hoje eu estou muito cansada. Essa semana eu trabalhei demais e eu preciso ficar em casa. Na outra semana você não vai na célula, porque você está com enxaqueca. E aí você começa a dar passo para trás. Começa a regredir. Perde o temor. O que é temor, pastor? É medo de Deus? Não. Eu anotei aqui o significado de temor. Significa reverência, piedade, respeito, adoração, devoção, zelo e obediência. Quando eu perco o temor de Deus e eu começo a bagunçar a minha vida, eu estou deixando de ter reverência, piedade, respeito, adoração, devoção, zelo e obediência a Deus. Temor não é medo de um Deus bravo. Temor é perder o temor é perder a reverência. Reverência é respeito. Quando eu entendo que eu estou perdendo o controle da minha vida, quando eu não esvazio o meu eu. Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se o texto diz, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, logo, quando eu fico fazendo a vontade do meu eu, não é Cristo que vive em mim. Porque quando Cristo vive em mim, eu tenho prazer na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu vivo uma vida boa. Todas as vezes que eu quero assim, eu acho que tem que ser desse jeito, eu não concordo com isso, eu vou fazer da minha maneira, eu estou negociando.
Quando o meu eu cresce, não tem o Espírito Santo dentro de mim. Para o Espírito Santo habitar dentro de mim, o meu eu precisa, murchar, esvaziar. Não busco conhecer as verdades da palavra. Quando eu não leio a Bíblia, eu estou perdendo o controle. E quando eu não decido viver uma nova vida. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Se esse novo de Deus não está acontecendo na minha vida, logo eu estou perdendo o controle. Imagina uma pessoa que era muito firme na igreja, muito engajada, fazia devocional todos os dias, postava que ela estava fazendo devocional com a Bíblia, o livro, uma xícara de café e uma florzinha. Postava todos os dias. Pode continuar postando, tá? Aí essa pessoa postava e ela, de repente, ela começa também a não ir na célula. E ela para de postar o devocional e começa a postar o agachamento com a câmera atrás do bumbum. Nossa, ela era tão santa. Ela postava a xícara de café com a Bíblia, agora ela posta o bumbum lá no agachamento. Por que não põe a câmera de lado? Aí essa pessoa começa a não ir mais no culto. E essa pessoa começa a faltar as programações da igreja. E ela começa a diminuir o ritmo. E, por fim, ela para de responder a mensagem do líder de célula. Quando chega nesse nível, já perdeu o controle total. Já está na mão do capeta. Gente, não faz isso com a gente, não. Quando alguém te mandar mensagem da igreja, responde. E não demora muito também, não. Todo mundo para um pouquinho para almoçar, para ir no banheiro. Não demora demais, não, porque a gente está orando pela vida de vocês, pagando um preço de oração, jejuando. A vida do líder de célula, ela é em prol dos seus discípulos. Quando ele não está trabalhando e não está fazendo os outros afazeres da vida, ele está orando e pensando no discípulo. E pensando, gente, está sumida essa pessoa. Não me responde. Será que mudou, casou, mudou e nem me convidou? Gente, em nome de Jesus, quando para de responder mensagem, já está na mão do capeta. Se não mudou de número, é porque já está na mão do capeta. Observe que tudo isso que eu fui falando, a pessoa parou de postar, parou de ir no culto, parou de ir na célula, até parar de responder mensagem, não foi de um dia para a noite. Isso vai acontecendo aos poucos, de maneira gradativa. Eu e você precisamos identificar esses gatilhos que nos despertam o interesse, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso identificar o que me distrai, o que me faz corromper e o que mexe com a minha alma. Quando eu identifico, eu começo a vigiar nessas áreas, eu começo a fugir da aparência do mal. Se eu não identifico através do autoconhecimento, eu vou cair nas astutas ciladas do diabo. E um abismo chama outro abismo. E isso é um exercício constante que eu preciso fazer. Todas as vezes que eu perco o controle, eu começo a negociar princípios, eu começo a buscar pessoas ou testemunhos ou histórias que sejam semelhantes a que eu estou vivendo para justificar os meus pecados. É o homem que quer largar a esposa por causa da secretária e procura alguém na internet que fez isso e um dia Deus perdoou e a pessoa começou a pregar a palavra depois e a história dela mudou. Olha lá, fulano viveu isso, eu também posso viver. Começa a buscar texto fora de contexto na Bíblia para justificar as atitudes. Pior coisa que tem é a gente também não assumir o que a gente faz e ter que arrumar um culpado para poder ser culpado junto com a gente. É arrumar alguém que pecou o mesmo pecado que eu para dizer, eu não pequei sozinho. Pelo menos sozinho eu não pequei. Tem alguém que pecou junto comigo. E Jesus perdoa sim. Jesus perdoa sim, mas se eu amo a Jesus, eu sou obediente à palavra de Deus. Amém? E quanto mais o tempo passa, mais a mente vai sendo dominada, o discernimento se esvai, e quando eu vejo, eu já estou oprimido. Isso se eu já não estiver possesso. Porque existe opressão demoníaca e possessão demoníaca. O espírito de encantamento, ele faz a gente pecar, ele faz a gente perder o discernimento, e ele faz com que nós tomemos decisões precipitadas, e ele faz de um jeito que parece que eu estou no mundinho de faz de conta, que tudo é lindo e belo, com tons pastéis, com as cores do arco-íris. No mundo de Oz, no mundo de fadas, o espírito de encantamento faz eu olhar para o pecado, e o pecado tem
uma coisinha fofa, assim, parece uma nuvenzinha desenhada de estrelinha, com coisinhas bonitinhas. O espírito do encantamento distorce a nossa percepção e a nossa visão e faz a gente enxergar o capeta com asinha de anjo. Eu e você não somos dominados pelo espírito de encantamento. Nós vamos assumir de volta o controle da nossa vida. Como que eu faço isso, pastor? Eu preciso ter a minha mente blindada com a Bíblia. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito Santo? Eu me encho desejando a presença dEle. Eu leio a Bíblia, mas eu também desejo. Quantos aqui oram em línguas? Levanta a mão assim bem alto para mim, quem é batizado em línguas. Faz assim com o braço. Você que ora em línguas, tem que orar em línguas todo dia. Porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Como que eu me fortaleço e me edifico? Orando em línguas. Pastor, eu não sei nem a Bíblia, não sei nem Mateus 1, então você lê primeiro Mateus 1. Aí quando você chegar em Atos, você vai entender o batismo no Espírito Santo. E rapidinho você vai desejar esse batismo. Porque o batismo no Espírito Santo não é um passe de mágica que acontece na nossa vida. Um dia vem uma varinha mágica e faz assim na nossa cabeça. Tum! E você é batizado no Espírito Santo. Não é assim, não. O Espírito Santo tem que ser desejado. Para eu orar em línguas, eu tenho que pedir ao Senhor. Senhor, me batiza, eu quero orar em línguas, eu te amo, eu quero a tua presença, eu quero ser cheio do fogo, cheio da presença, derrama unção na minha vida, me batiza com dons, eu quero. Vai orando, vai adorando, vai orando, vai adorando. Faz igual a pastora Ciomara, vai orando, vai adorando, que uma hora o fogo vem. E você é tomado, mas não é tomado assim de perder a noção das coisas não, tá? Porque o Espírito Santo também não dá transe na gente, não. Se estiver em transe, pode perguntar quem está aí, que vai manifestar. Porque não tem transe. Tudo que a gente tem com Deus é com consciência, é com clareza. Eu oro em línguas, eu raciocino, eu sei que eu estou orando em línguas, eu não estou em transe. Não é uma entidade que vem em mim e fala através da minha boca. Sou eu que oro em línguas. Eu, Grazi, que oro em línguas. Você, Silvia, que ora em línguas. Você, Denilson, que ora em línguas. Lucas, Mael, Vivi. É o nosso CPF, é o nosso ser humano que ora em línguas. Orar em línguas não é um transe. Eu estou falando isso porque tem gente que não entende. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai te invadir de um jeito, mesmo sem você querer, e vai começar a falar através da sua boca. Ele não vai chegar onde ele não é desejado. Ele precisa ser atraído. Ele precisa ser desejado, entronizado, adorado. Pastor, eu ainda não oro em línguas. Faz esse exercício, começa hoje. Chega na tua casa e começa. Senhor, eu quero orar em línguas. A pastora falou que não tem transe, que não tem varinha mágica. Então eu quero o fogo da tua presença. E vai lendo a Bíblia, e vai orando, e vai adorando. Quando você vê, irmão, mas vem uma presença, vem uma unção na tua vida. E você começa a orar em línguas, e você começa a profetizar. E você assume o controle da sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos olhar para o futuro. Filipenses 3:13. Falei certo? Falei. Filipenses 3:13 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando o texto fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não significa amnésia. Esquecendo é deixando de dar importância para aquilo que passou, porque eu não vivo no passado nem você. A gente vive no presente, planejando e determinando nosso futuro. Eu decido se eu fico preso nos traumas, nas mágoas, nas experiências negativas que eu tive do passado, ou se eu quero avançar. Pastora, mas tem coisa que me machucou que eu preciso de uma cura. Ok, isso é legítimo. Tem situações que vão precisar ser ministradas. Mas eu e você podemos dar passos lendo a Bíblia e nos apoderando, tomando posse daquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós é presente e futuro. Deus não fala assim, eu vou voltar lá no teu passado, vou rebobinar e vou mudar a tua história. Não. Deus tem promessas para a gente viver daqui em diante. Então eu não preciso perder tempo me lamentando e sofrendo com aquilo que passou, porque nós não estamos lá mais. Amém, queridos?
nós precisamos avançar, por mais difícil que seja, por mais desagradável que seja. Houve um tempo que nós gastávamos muitas horas ministrando cura interior. Muitas horas, às vezes dias, né, pastores? Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando começou o encontro com Deus, como diz o apóstolo, né, eu não ouvi falar, eu estava lá. Há 25 anos atrás, a gente aprendeu muito, estudou muito sobre ministrar cura interior. E a gente gastava horas e a gente mapeava a vida da pessoa, e mapeava todo o passado, e remexia nas feridas, nas histórias, nos traumas. E a gente, às vezes, gastava dias fazendo isso. E funcionava, tá? Funcionava. Hoje em dia, nós que somos uma igreja livre, que se move através da direção do Espírito Santo, nós não somos uma igreja engessada, mas somos uma igreja livre. Nós temos aprendido, através do discernimento do Espírito, a ministrar a cura de uma maneira muito mais célere, de muito mais objetiva. E nós temos visto pessoas com histórias terríveis, com passado nebuloso, pessoas que chegam em Jesus, são ministradas assim, ó, e são curadas, e começa a fazer a obra, e abre célula, e vai ministrar no encontro, e vai servir, e começa a mover nas áreas da igreja, servir. Por quê? Porque essa pessoa foi curada pela palavra, não é pela mão dos pastores. Eu não estou dizendo que aquele método, porque tem dia que a gente ainda faz isso, tá? Tem pessoas que a gente tem que pegar e tem que ficar ali, ó. E a gente faz com alegria. Vai ter casos, sim, que é necessário. Mas nós temos aprendido coisas novas através do poder de Deus, através do poder do Espírito. E nós não precisamos mais. Deus tem pressa na tua vida, Ele quer te usar. E eu e você, nós precisamos nos posicionar para receber a cura e para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu quero lembrar vocês que no dia que a apóstola ministrou, ela leu o texto daquele endemoniado gadareno. Quantos lembram desse texto? Amém. Esse texto diz que aquele homem estava endemoniado, eram muitos demônios. Quando interrogou, o nome era legião, porque era muita coisa. Os demônios pediram para ir para os porcos, Jesus autorizou, eles foram lançados nos porcos, os porcos se jogaram no precipício lá no mar. E aí, eu comecei a ler esse texto agora, quando eu estava preparando essa palavra, e o Senhor ministrou tanto comigo. Sabe o que fala no final desse texto, dessa história? Que depois que aquele homem foi liberto, alguns discípulos presenciaram, ficaram ali. Aí chegaram outros discípulos. E eles começaram a contar para os discípulos que chegaram depois o que tinha acontecido com aquele homem, que ele tinha sido liberto. Sabe como que aquele homem estava? A Bíblia diz que ele já estava limpo, bem vestido, aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Um homem que vivia no sepulcro, um homem que tinha uma legião de demônios há anos, uma pessoa que as pessoas olhavam para ele e falavam: ih, tem jeito não. Esse homem foi liberto por Jesus e logo em seguida ele estava limpo, vestido, bem vestido, cheiroso, ouvindo a palavra. Aí ele fala assim: Jesus, deixa eu ficar aqui. Jesus fala: não. Vai para os da sua casa e testemunha do que aconteceu aqui. E o texto termina dizendo que ele saiu pregando por toda a cidade. Vocês estão entendendo que os métodos que a gente tem utilizado agora através da revelação do Espírito Santo é para a gente ser curado logo, liberto logo, para sair pregando o Evangelho das Boas Novas? Pastor, eu achei que eu tinha que fazer um seminário, um curso, um treinamento, 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando, até ficar assim quase anjo, para poder pregar a palavra. Negativo. É você que determina o tempo. Nós estamos aqui para te ajudar. A palavra está sendo pregada. Você entra na palavra, você é curado, você é liberto, você fica bonito, limpo, bem vestido, e você sai pregando o Evangelho das Boas Novas. Não precisa ficar 3 meses, 6 meses passando por cura, libertação. Sai demônio, demônio volta, expulsa demônio, demônio manifesta de novo. Mas eu já não tinha tirado esse demônio. O que esse demônio está fazendo aqui de novo? Tranca-rua, é você de novo, Tranca-rua. O que você está fazendo aqui de novo? Já te mandei sair há 2 semanas atrás. Ah, é porque ela não leu a Bíblia, pecou de novo, me deu brecha. Pombagira, você já não saiu? Ah, eu saí, mas ela fez umas coisinhas e eu voltei. Não.
A libertação através da palavra de Deus é uma libertação eficaz, não tem volta. Demônio não volta quando ele encontra a casa cheia. Cheia de quê? Da palavra. Cheia de quê? Cheia de quê? Pastora, eu estava oprimido, pastora. Eu sou a pessoa que chegou aqui, minha cabeça estava esquisita. Você não vai mais sair daqui oprimido, você vai sair daqui liberto pela palavra. Vamos ficar de pé? Fica de pé e começa a orar. Começa a orar. Começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Começa a colocar diante de Deus as áreas da tua vida que são uma tentação para você. Áreas que você se sente fragilizado. Situações que mexem com a tua alma e que te levam a pecar. Situações que estão te oprimindo, situações que estão te deixando triste, abatido, se sentindo um lixo. O diabo, ele é tão sujo que ao invés de você se sentir um pecador e se arrepender, ele faz você se sentir um nada. Ele é um enganador. Mas hoje você está entendendo a palavra. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E todas as promessas estão liberadas sobre a tua vida. Você só precisa acessar a palavra para receber tudo que Deus tem para a tua vida. Fecha os teus olhos e coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa igreja diante do Senhor. Deus, nós hoje, a palavra de hoje é celeridade. Celeridade aponta para propósito. Horabassudi andarabaxê de andarabás. Arabassuni andarabaxê de andarás. Arabaxê de canta e andarabachou. Toda opressão maligna, espírito do engano, mente comprometida, mente cauterizada, toda voz que perturba nos ouvidos, pensamentos sabotadores, pensamentos mentirosos, toda mentira que Satanás fica soprando aos ouvidos, nós repreendemos agora toda voz maligna em nome de Jesus, e nós ordenamos: Satanás, solta a igreja em nome de Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por todos os dias que eu não li a Bíblia, que eu não entrei na palavra que liberta. E por esse motivo, eu fui distraído, eu fui tentado, eu negociei. Hoje, eu me arrependo, eu peço perdão, eu recebo perdão. E eu faço uma aliança verdadeira de discípulo, de entrar na palavra, de ler a Bíblia todos os dias e de receber a cura em nome de Jesus. Antes de a gente finalizar com uma canção, eu quero perguntar se tem alguém aqui entre nós que ainda não fez uma aliança com Jesus, que ainda não entregou a tua vida para Jesus, que ainda não sabe nem quem é esse Jesus que quando você acessa, você assume de volta o controle da tua vida. Tem alguém que gostaria de receber aqui uma oração e ser acolhido por essa família e receber a autoridade que vem do Espírito Santo? Se tem, eu preciso que você levante a sua mão, porque eu quero orar pela tua vida. Tem alguém? Vem aqui, querida. Mais alguém? Vem aqui também essa moça aqui, ó. Mais alguém? Amém, vem também, essa mocinha também. Mais alguém? Pastora, eu quero assumir o controle da minha vida. Eu não quero mais ser escravo de Satanás, escravo do pecado. Eu quero ter uma mente liberta para decidir, para me santificar. Eu quero esse Jesus poderoso. Mais alguém? Eu preciso que você venha.
Agora, rapidinho, celeridade, celeridade. Tem um rapaz lá atrás com a mão levantada. Alguém acompanha ele, por favor. Mais alguém aqui? Eu quero orar por você. Mais aqui, amém? Muitas vidas, glória a Deus. Sabe por que, igreja, que tem muitas vidas aqui? Porque a palavra de Deus liberta, o Espírito Santo convence. Vocês que estão aqui na frente, chega bem pertinho do altar, por favor, por gentileza. Chega bem pertinho e repete comigo, toda a igreja. Senhor Jesus. Amores, repetem aqui comigo, isso. Chega lá para frente aqui. Repete assim comigo, bem bonitinho. Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Eu entendi que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, mas deu unção, poder e autoridade para que eu assuma o controle da minha vida. Eu recebo a salvação em Jesus e eu recebo o Espírito Santo para habitar dentro de mim. Em nome de Jesus, Paizinho, recebe os teus filhos. Abençoa, Deus, cada um deles. Cobre com as tuas asas, Senhor. Cobre com teu precioso sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Guarda os teus filhos. Livra de todo mal, de toda seta e de toda investida. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.